Fala galera ligada no Pautas e Táticas, ano de Copa, já vai ter convocação da seleção brasileira e a gente sabe que é um momento em que a gente sempre espera para cornetar quem tá lá como treinador, no caso hoje em dia, o Tite. Quase nunca as listas são unanimidade, aliás, nunca são, a gente sempre tem uma coisinha ou outra ali que mudaria e é isso que a gente vai fazer aqui no canal. Eu vou trazer aqui as minhas opiniões sobre as últimas 3 listas de Copa do Mundo, 2010, 2014 e 2018, e dizer o que eu mudaria, quem eu trocaria, que jogadores que foram deixariam de ir, quem ficou de fora que entraria na minha lista, claro, sempre sobre a ótica da época da convocação. Alguns jogadores até não vingaram depois disso, ou viveram um mau momento, viraram piada hoje em dia, mas na época da convocação estavam bem cotados, o público falava, se não todo mundo, boa parte dele, imprensa também, e seriam as mudanças que eu faria nessas listas das últimas 3 Copas do Mundo, beleza? Se você já é inscrito, muito obrigado. Ainda não é? Seja muito bem-vindo. Espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convido a navegar pelo nosso canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Então vamos começar na ordem cronológica. Vamos para a seleção da Copa do Mundo de 2010, aquela Copa disputada na África do Sul. Nosso técnico era o Dunga e a lista de convocados está aí na tela para você. Foi a seguinte: os goleiros Júlio César, Gomes e Doni, os laterais Maicon e Daniel Alves para a direita, Michel Bastos e Gilberto para a esquerda, os zagueiros Lúcio, Juan, Thiago Silva e Luizão, os volantes Felipe Melo, Gilberto Silva, Ramires, Josué e Kleberson, os meias Kaká, Elano e Júlio Batista e os atacantes Robinho, Luiz Fabiano, Nilmar e Grafite. Bom, foi uma lista consolidada ao longo de um ciclo até bem vitorioso da seleção com o Dunga, campeão da Copa América 2007, líder das eliminatórias para a Copa do Mundo, campeão também da Copa das Confederações em 2009, mas era um time que claramente faltava alguma coisa, né? Faltava um brilho individual, faltava alternativas no banco. E na próxima imagem eu vou grifar de vermelho, digamos assim, os nomes que eu não levaria para a Copa, e tem um asterisco ali no nome do Grafite que eu vou explicar já. Bom, alguns nomes até seria forçação de barra minha eu falar, como o zagueiro Alex do Chelsea, o volante Anderson do Manchester United. São jogadores que em algum momento fizeram parte do ciclo, deixaram de fazer parte. Eu até entendo que não foram convocados mesmo, e eu não convocaria porque eles deixaram de fazer parte até relativamente cedo. Mas são nomes aí que vale a pena citar, que ficaram de fora. Mas nem são esses que eu vou citar nesse primeiro momento, não. Bom, você pode ver aí que o nome do Gilberto tá em vermelho. Ele que era o lateral esquerdo reserva, o nosso lateral esquerdo titular era o Michel Bastos, que no Lyon fazia a função de ponta direita. Ele era o nosso lateral esquerdo titular. E o nosso lateral esquerdo reserva era o Gilberto, e era ele quem espirraria fora da lista, porque no Cruzeiro ele fazia uma função de meia. Ele era lateral de origem, mas nessa etapa final da carreira ele já estava jogando como meia, inclusive vestia a camisa 10. Então assim, a gente não tinha um lateral esquerdo que realmente jogava fazendo a função, e o Gilberto, por ser o reserva, espirraria fora da minha lista. Já eu vou dizer quem eu colocaria no lugar. Outra coisa, 5 volantes na lista, pelo menos 2 eu deixaria de convocar, para convocar um com uma característica diferente, que fosse um meia mais armador, né, um segundo volante ali, camisa 8 mais clássico, que até era o Josué, que fez uma boa Bundesliga, né, pelo Wolfsburg na temporada 08-09, inclusive o Wolfsburg foi o campeão daquele campeonato alemão, o que consolidou o Josué na lista do Dunga por muito tempo, mas não era um jogador para ir para a Copa do Mundo, né, a meu ver. E o Kleberson, que tinha sido campeão do mundo em 2002, não era nenhum titular absoluto do Flamengo, para não dizer que ele era reserva, né. Então, talvez o Dunga tenha ficado com a imagem da importância que o Kleberson teve no time do Filipão lá na Coreia do Sul e Japão, mas já não era mais o mesmo jogador 8 anos depois, não era para estar convocado. O Nilmar, na reserva ali das opções do ataque, realmente tinha feito
um campeonato brasileiro muito bom no ano anterior pelo Internacional, tinha recém sido contratado pelo Villarreal. Também não é outro jogador que eu deixaria de fora. Assim como também deixaria de fora o Grafite, mas no final ele vai acabar ficando. Quem eu convocaria no lugar do Grafite seria o Adriano. Mas o Adriano mesmo, né, ele mesmo admitiu que ele não estava se comportando bem fora do campo, que se ele ficou fora da Copa foi por culpa exclusivamente dele. Teve polêmica, né, casos policiais, que nem vem ao caso a gente ressaltar aqui, mas que acabaram ceifando as chances dele de ir para a Copa. E o Grafite, que é o exemplo do Josué, também era uma das principais peças daquele Wolfsburg, campeão alemão surpreendentemente em 2009, artilheiro daquele time inclusive, ganhou a vaga no último teste antes da lista final. Ele não fez parte do ciclo como um todo, foi convocado para aquele último amistoso, aquela última data FIFA, antes da convocação para a Copa do Mundo, e se consolidou ali entre os 23 convocados. Mas até que pelo momento e pela falta, né, do Adriano, eu acabaria convocando o Grafite sim. Mas quem eu convocaria no lugar desses 4 jogadores? Esses 4 aí que estão aparecendo na sua tela agora. O Marcelo, do Real Madrid, não era um titular absoluto por lá também na lateral esquerda, jogava inclusive um pouco mais à frente também, né, como um ala, como um ponta, com o Heinz jogando como titular, mas por vezes também fazia sua posição principal. Era uma grande revelação, né, do futebol brasileiro naqueles últimos anos, já estava no Real Madrid, jogou com a seleção olímpica também em 2008, então era um nome que eu levaria para a Copa com certeza. A gente precisava ter um lateral pelo menos, né? Um cara da posição que estava jogando na posição, embora também fosse aproveitado mais à frente, como eu disse. O Hernanes do São Paulo era um dos principais, se não o principal, meio-campista atuando no futebol brasileiro. Ele era um médio, volante, né? Poderia jogar um pouco mais à frente também. Acho que naquela seleção do Dunga caberia perfeitamente. Ele estava cotado para ir à Copa do Mundo. Inclusive ele dá uma coletiva dizendo que a Copa dele agora era a Copa Libertadores, que o São Paulo estava na semifinal, iria jogar a semifinal logo após o Mundial. O Mundial, no caso, a Copa do Mundo. E ele estava concentrado só nisso. E depois acabou sendo negociado, né, para o futebol italiano, na janela de meio de ano, né, na janela que se iniciou, que se abriu durante a Copa do Mundo. E deixando de convocar 2 volantes, abre-se a vaga para um meia. E aí eu convocaria o Ronaldinho Gaúcho, né, que também não era um titular absoluto do Milan, mas era um sopro de genialidade, né, era um jogador diferenciado para olhar no banco e ter, para a gente evitar, né, aquela cena lamentável no jogo que o Brasil é eliminado contra a Holanda, do Dunga olhando para o banco, perguntando para o Jorginho o que fazer, o Jorginho olhando para o lado e abrindo os braços como quem diz, não sei, porque não tinha outras opções ali no banco para mudar o jogo. Então é muito diferente se olhar para o banco e ver um Kleberson e ver um Ronaldinho Gaúcho, né? Convenhamos. E no ataque, no lugar do Nilmar, eu convocaria o Alexandre Pato, que também jogava no Milan, exemplo do Ronaldinho. Esse estava voando. Esse deixou de fazer parte do ciclo em algum momento, atropelado pelo próprio Nilmar, né? Que estava jogando muito bem aqui no Brasil. Mas o Pato também estava jogando muito bem lá no Milan. Ele era uma joia para o futuro. Foi para lá como promessa de futuro melhor jogador do mundo, ou que pelo menos disputaria isso, quase como um novo Ronaldo Fenômeno. Inclusive chegou a jogar com o Ronaldo lá no Milan também, uma espécie de tutor do Pato, jogou ao lado do Kaká, que tinha se transferido para o Real Madrid. Então é outro cara que eu levaria para minha lista também. Se eu não me engano, ele chegou a ser convocado para a Copa das Confederações em 2009, foi campeão como reserva, é verdade, mas são esses os nomes aí que eu trocaria para a Copa do Mundo de 2010, beleza? Agora vamos para a lista da Copa do Mundo de 2014, Copa do Mundo disputada no Brasil, onde a gente tinha como técnico o Filipão, ele que não teve o ciclo completo, né? Ele assume ali depois do Mano Menezes, ao fim do ano de 2012, chega a ser campeão da Copa das Confederações. Nesse ano a gente não tem eliminatórias para a Copa do Mundo, né, por sermos o país sede. Com o Mano nós não vencemos a Copa América, mas a lista de convocados foi a seguinte: Júlio César, Vitor e Jefferson, os goleiros. Os laterais, Daniel Alves e Maicon para a direita, os mesmos da Copa anterior. Marcelo, agora sim,
e Maxwell para a esquerda. Os zagueiros Thiago Silva, Davi Luiz, Dante e Henrique. Os meio-campistas, né, aqui, volantes e meias: Luiz Gustavo, Paulinho, Ramires, Fernandinho, Hernanes e Oscar. E os atacantes Hulk, Neymar, Fred, William, Bernard e Jô. Foi uma lista também consolidada até rápido, né? Durante a Copa das Confederações, inclusive, teve algumas polêmicas nessa lista. Inclusive, voltando um comentário rapidinho para a lista de 2010, tinha um barulho bem grande, né, para a convocação de Neymar e Ganso, que começaram a chamar atenção até depois daquela última lista, e eu claramente achava que eram jogadores para este ciclo, para o ciclo de 2014. O Neymar se consolidou como principal jogador da seleção, o Ganso não. O Ganso sofreu muito com lesões. No ano específico de 2014, pelo São Paulo, estava até jogando muito bem, mas não a ponto de garantir a sua convocação para a Copa do Mundo. Acabou ficando de fora, né? Aquele camisa 10 clássico que a gente sonhou ter um dia na seleção com o surgimento do Ganso, acabou não acontecendo nem para 2010 e nem para 2014. Mas voltando agora para a lista de 2014, os nomes que eu deixaria de fora dessa lista aqui do Felipão são os seguintes: Maxwell, do PSG, lateral esquerdo; Henrique, do Napoli, zagueiro; o Hernanes, que eu reivindiquei para a lista de 2010, meio campista; e o Bernard, atacante, né, do Shakhtar Donetsk, um pontinho habilidoso, que estava fazendo ali um bonito, um diferente pelo time do Atlético Mineiro na temporada anterior, campeão da Libertadores. Na anterior a essa, na campanha de vice-campeonato brasileiro também, a exemplo do Jô, do Atlético Mineiro. O Ronaldinho, que era o grande líder desse time, nem foi para a Copa das Confederações de 2013, e olha que ele estava jogando muito bem e estava cotado para ir, acabou ficando de fora, e aí para 2014 nem se falava no nome dele. Mas esses 4 nomes aí eu trocaria. Eu trocaria pelos seguintes nomes: Felipe Luiz, do Atlético de Madrid, na lateral esquerda, que inclusive era o reserva do Marcelo na Copa das Confederações de 2013, e foi o primeiro nome a ser trocado. O Maxwell passou muitos anos no Barcelona, foi jogar no PSG, era titular por lá, estava jogando muito, é verdade, mas o Felipe Luiz vinha de uma temporada fantástica, né, defensivamente falando, inclusive, né, lá pelo Atlético de Madrid, o que inclusive rendeu uma negociação para o Chelsea naquela mesma temporada. Seria o meu escolhido para a reserva do Marcelo na lateral. O Miranda seria o meu zagueiro, também do Atlético de Madrid, um dos melhores zagueiros do mundo naquela temporada, e inacreditavelmente ficou de fora daquela lista de convocados. Filipão convocou o Henrique, que trabalhou com ele no Palmeiras, era dito um homem de confiança do Felipão, mas quando precisou substituir o Thiago Silva, o Dante entra no time, o Davi Luiz sai da esquerda, vai jogar pela direita, porque o Dante, que era canhoto, se acomodado ali pela esquerda, e o homem de confiança dele, zagueiro direito reserva, acabou não jogando. E era uma ótima oportunidade da gente ter o Miranda, um nome de muito maior segurança, digamos assim, do que o Henrique para a zaga. Felipe Coutinho no meio campo no lugar do Hernanes. Coutinho ainda não tinha explodido como grande jogador do Liverpool. No ciclo, ele imediatamente não explode também quando vai para a Inter de Milão, é emprestado para o Espanhol. E aí, quando ele é contratado para o Liverpool, ele demora um pouco, né, para ele se integrar e tal, mas era muito jovem e já fazia boas partidas. E naquela temporada especificamente, o Liverpool, mesmo com um time bem limitado, brigou até a última rodada para ser campeão inglês, com o Manchester City, com o Coutinho sendo um dos destaques positivos daquela equipe. Acho que valeria a pena aproveitar esse bom momento. O Hernanes não estava tão bem assim na Internazionale, mas era um jogador que o Felipão gostava, acabou chamando o Hernanes. Eu chamaria o Coutinho. E o Lucas Moura, do PSG, outro jogador que fez um ciclo bom, também estava na Copa das Confederações como reserva, era um dos jogadores que mais chamava atenção nessa geração, mas em algum momento ele perde contato, né, com a lista de convocados, deixa de ser chamado, sai do radar. Inclusive, a gente vai falar de 2018 já, é outro jogador que perde aí completamente as chances, né? As chances param de ser dadas para o Lucas Moura, ninguém entende muito bem por que isso aconteceu, mas era um cara também de muito talento, jogava num nível competitivo mais alto, numa equipe mais ajustada,
e chamava mais atenção há mais tempo, né, do que o Bernard, que já tinha saído do Brasil já há um pouco mais de um ano, ou há pouco menos de um ano, e estava jogando numa liga bem periférica, né, que era a liga da Ucrânia, jogando pelo Shakhtar Donetsk. Então eu faria essa troca, convocaria o Lucas Moura, inclusive, né, é fácil falar depois que aconteceu, né, mas quando o Neymar se machuca e não joga a partida do 7-1, quem o substitui é o Bernard. Acho que seria melhor ter um Lucas Moura no banco para poder substituir. Se bem que ainda tinha o William também, né? Poderia ter entrado naquele jogo, mas o Felipão faz a opção pelo Bernard. Eu teria convocado o Lucas Moura para 2014, beleza? Então agora a gente chega na última Copa, a Copa de 2018. A lista de convocados está aí na sua tela, a lista que é bem parecida com a lista atual, né? Pouca coisa mudou, ou bastante coisa mudou, melhor dizendo, mas ao longo dos anos são poucas as alterações e tem bastante remanescente, né? Da última Copa para a Copa atual. Goleiros: Alisson, Ederson e Cássio. Laterais: Danilo, Fagner. O Daniel Alves era o titular dessa seleção, mas ele se machuca, acaba ficando fora da Copa, e aí o Fagner é chamado no lugar dele. Marcelo e Felipe Luiz para a lateral esquerda. Perdão. Os zagueiros: Thiago Silva, Miranda, Marquinhos e Jeromel. Os meio-campistas: Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, Fernandinho, Fred e Renato Augusto. E os atacantes: William, Gabriel Jesus, Neymar, Tyson, Roberto Firmino e Douglas Costa. É uma das listas que eu menos mudaria, confesso. É uma lista também que se consolidou em apenas 2 anos. O Dunga assumiu a seleção pós-2014, pós-7-1. Ele comanda a seleção brasileira nos anos de 2015 e 2016. Perde 2 Copas América, né, digamos assim. A Copa América tradicional, disputada no Chile em 2015, onde é eliminado para o Paraguai nos pênaltis, exemplo de 2011. E a Copa América Centenária em 2016, disputada nos Estados Unidos. E o Brasil não se classifica nem para o mata-mata, né? Sai na fase de grupos. Realmente vergonhosa a campanha da seleção naquela Copa América Centenário. Estava ficando de fora da Copa do Mundo nas eliminatórias, quando o Tite assume para salvar a pátria, consolida um time muito rápido, né? E pouca coisa muda, né? Desde a primeira até a última convocação, a convocação final. Então, nesses 2 anos de ciclo, ele consegue organizar muito bem aquela lista. Ainda assim, 3 nomes ficariam de fora para mim. Eu fiz um asterisco aqui no Danilo, mas coloquei de fora o Fagner. Por quê? Porque se o Daniel Alves estivesse disponível, o Danilo seria o reserva dele. E aí eu já deixaria de convocar o Danilo mesmo. Mas com o Daniel Alves fora da lista por lesão, o Danilo teria que entrar. Só que aí o meu segundo nome, que já seria o nome a substituir o Danilo, seria diferente, não seria o Fagner, embora durante a Copa o Fagner até ganha a disputa de titularidade com o Danilo. Mas aqui a gente está falando das impressões pré-Copa do Mundo, beleza? Então Fagner não seria o meu escolhido para substituir o Daniel Alves na lista. 2 jogadores do Shakhtar, o Fred, hoje no Manchester United, volante, e titular da seleção atual do Tite, e o Tyson, atacante que hoje está no Internacional. Ele era reserva, né, desse time, e foram os nomes que mais assustaram, né? Quando chegaram na lista final, são 3 nomes aí que eu não levaria para a Copa do Mundo. E os nomes que eu levaria são os seguintes: Rafinha, do Bayern, já seria o meu reserva do Daniel Alves, no lugar do Danilo. Com o Daniel Alves fora, Danilo dentro, o Rafinha seria o meu titular na Copa. Ele que era reserva do Philipp Lahm, do Bayern de Munique, mas era um dos principais jogadores do time, muito utilizado na rotação de elenco. Era muito melhor opção do que o Danilo, ofensivamente falando, principalmente. Provou seu valor depois, né, quando vem jogar no Flamengo em 2019, que ainda estava em alta forma. Poderia ter jogado a Copa de 2018 e seria o meu escolhido. No lugar do Fred, Arthur, do Grêmio. Esse não faz parte do ciclo, mas estava tendo um nome muito pedido, principalmente devido à Libertadores do ano anterior, que o Grêmio vence, e ele era visto como um meio-campista assim, de ouro para as nossas futuras gerações, e com certeza eu convocaria ele para o lugar do Fred naquela altura.
e também do Grêmio. Hoje pode parecer piada, mas o Luan, que foi o rei da América, que foi o melhor jogador do Grêmio na Libertadores 2017, era o craque do time e àquela altura um dos melhores jogadores atuando no futebol brasileiro, também seria convocado por mim naquela altura no lugar do Taison. Ele que era uma característica até diferente, né, de meia atacante, coisa que a gente não tinha no time, porque jogava com um tripé de meio-campistas, né, com Casemiro, Paulinho e Renato Augusto. Chega na Copa, ele saca o Renato Augusto, põe o Felipe Coutinho, que era o ponta-direita, jogando na meia-esquerda, põe o William na ponta-direita, e aí chama o Taison para a reserva. E aí eu chamaria o Luan, para a gente poder ter uma opção ali de meia-atacante, caso precisasse. E o Luan estava jogando muito nessa época. Como eu disse, hoje pode parecer piada, né? Porra, levaria o Luan para a seleção em 2018. Pois é, quem viveu a época e viu o Luan jogar no Grêmio, sabe como ele estava jogando muita bola e merecia ser convocado. Então essas são as minhas alterações na lista de 2018. E é isso, galera. Essas são as alterações que eu faria nas últimas 3 listas de convocados para a Copa do Mundo. Convido você a também participar dessa dinâmica, argumentar o que você mudaria nas listas de 2010, 2014 e 2018. Deixa aí nos comentários, pode cornetar também as minhas escolhas, desde que fique tudo na paz aí com a educação. O debate é sempre bem-vindo por aqui, vocês sabem disso, é um dos lemas do nosso canal. Vamos ampliar o nosso debate, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!